Quem está preparado aí para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Amém? Sejam atentos, viu? Em nome de Jesus, aplaudam o Senhor. Pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Já cumprimentou esse irmão que está no seu lado? Já deu um shalom colgate para ele? Fala, é sempre bom ter você aqui. É um ambiente de adoração, igreja. Eu amo esse verso que Davi ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é exatamente nesse ambiente que é um ambiente de alegria que Deus ele constrói as coisas. É num ambiente de felicidade que Deus ele regenera, que Deus ele promove, que Deus ele gera um espírito de sabedoria para nós montarmos e fazermos aquilo que de fato Deus nos chamou para nós fazermos. Porque quando nós não estamos nessa esfera, nós estamos carregando uma esfera de problemas. E aquilo que nos segura, aquilo que nos trava, ele faz com que nós sejamos completamente inúteis no reino. Então, se você quer criar alguma coisa para Deus, tem que ser alguém que Deus ele possa contar, alguém resolvido. O maior problema das pessoas hoje é que elas não são resolvidas. Existe uma perda de identidade. E foi sobre isso que eu preguei todo ano, e sendo a minha última mensagem do ano, eu resolvi pregar sobre você repensar na sua vida, sobre você ressignificar a sua vida, sobre você ver as coisas de um certo ponto de vista, a qual o Senhor ele nos chamou para que nós enxergássemos. A palavra sabedoria significa enxergar do ponto de vista de Deus. Ou seja, quando você tem sabedoria, a sabedoria é a personificação de Cristo. Ou seja, é Cristo dentro de você. Quando você tem a sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria ela grita pelas praças, mas quando você tem esta sabedoria, agora você tem uma cosmovisão diferente, agora você olha em uma ótica diferente, agora você é direcionado com o poder para você poder entender as coisas e poder separar as coisas para você poder fluir. Você não pode ser parado pelas circunstâncias. O que mais para crente hoje não é o diabo, mas é as circunstâncias. Eu quero que você entenda isso. São as adversidades da vida, são as respostas que saem do controle. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Você vai permanecer sentado hoje, porque o texto é um tanto que longo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cristo, a qual escreveu Lucas. Amém? O capítulo é de número 24, e o verso é de número 13. Tem uma esfera que emana de cada um de nós. E tem um clímax poderoso aqui. Tem um clímax de milagre, de restauração. Sabe, Jesus, ele está sempre por perto, entenda isso. Jesus, ele está sempre por perto. Existe uma diferença dele estar perto e ele estar dentro. Porque a Bíblia diz que ele está batendo a porta, querendo entrar, querendo cear, querendo fazer morada. Nesse texto ao qual nós vamos ler, a Bíblia diz que Jesus se aproximou. Vamos lá. Só se aproxima aquilo que está perto. Então eu quero que você entenda nessa noite. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo de número 24, verso de número 13. Quem achou, prepara o diafragma aí para soltar um glória a Deus bem forte. Vamos lá? Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Eita, esse abalou o alumínio. Vamos lá. Amém? Quem não achou, diz misericórdia. Todo mundo achou, vamos lá então. Diz assim, Lucas 24, a partir do verso 13. E, naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideia e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que
ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Verso 19. Ao que ele indagou: quais? E eles começaram a lhe explicar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E com os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram. Portanto, foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhe admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus faz como quem ia continuar caminhando, seguindo mais à frente. Porém, eles insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça e o partiu-lhes e deu a eles. Neste instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Vamos lá. Pode colocar a Bíblia no teu assento e agora você pode ficar em pé para você orar por você. Eu sempre vou fazer essa didática, essa dinâmica de você orar por você. Até hoje eu não encontrei termômetro melhor para saber como você está espiritualmente do que no momento que você ora por você mesmo. Quando você não está bem espiritualmente, quando você não está centrado, quando você não está no centro da vontade de Deus, há uma dificuldade muito grande de você orar por você. Você pode orar pelo culto, você pode orar por alguém, você pode orar por uma coisa, por um objeto, mas quando fala de orar por você, você fala que você vai ter que enfrentar, vai ter que olhar os olhos de Jesus. E a religião, ela vai ensinar como você orar. Na maioria das vezes as pessoas começam a orar depois de 2 ou 3 minutos, porque esses 2 primeiros minutos é uma oração gravada, que sempre começa com as mesmas palavras: ó Deus, nesse momento, ou seja, é algo mecânico. Depois sim, começa a sair algumas palavras de verdade. Então nesse momento eu te chamo a você já começar a repensar e refletir de como você está nesse momento. Qual é o seu nível de relacionamento hoje com Jesus para você orar por você? Vamos lá, por favor, fique à vontade. Você que pode, colocar a mão sobre o seu coração, porque é um ato profético. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, meu Deus, nós te louvamos. Me apresento diante de ti neste momento, Senhor, como emissário do teu evangelho, como pregoeiro da tua palavra, Senhor.
como um filho. E peço que o Senhor venha encarnar em mim de maneira poderosa nesse momento. Que não seja as minhas palavras, não seja algo, Pai amado, apenas como um protocolo criado para poder alimentar o ego das pessoas. Mas que o Teu Espírito venha nesse momento, Pai amado, trazer discernimento, aquilo que é carne, aquilo que é espírito. E as pessoas possam entrar em um ambiente de glória e ser tocadas pelo Teu Espírito, tocadas por Tua glória, Pai amado. Que todo o reino das trevas nesse momento venha a ser paralisado, mas que o Teu Espírito venha nesse momento de maneira poderosa nos pegar e nos alcançar. Que nós venhamos enxergar exatamente onde nós estejamos, ó Pai, para que o Senhor possa nos levar ao centro da Tua vontade. Ah, meu Deus, mais uma vez eu declaro que o reino das trevas seja paralisado, mas que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós. Me use como conduíte do Teu Espírito a cada coração, Senhor. Que a Tua palavra possa estar vívida, possa ser eficaz e triunfe em nossa mente, em nosso coração, em nome de Jesus. Você tem uns segundinhos aí para adorar? Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a Tua majestade. É o ambiente que nós preparamos para o Senhor. Um ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Podemos assentar, mas fica em espírito batalhando comigo. Tem uma esfera espiritual que Deus nos toca lá. Semana passada eu preguei sobre a mulher samaritana e sempre vai ter as nossas discussões religiosas que nós temos com nós mesmos. E dentro dessas discussões, qual é o lugar certo para eu adorar? Qual é a maneira correta? Se é sentado, se é ajoelhado, se é deitado, se é no monte, se é na igreja, em qual igreja? Mas Jesus, ele diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não é sobre lugares geográficos, é sobre aonde eu estou espiritualmente falando. É sobre quão Deus ele pode contar comigo. É sobre a minha identidade, é sobre eu saber de fato quem eu sou. Nesse texto ao qual nós lemos, fala de duas pessoas. Alguns vão dizer que é Lucas que está fazendo companhia a Cleopas. Outros vão dizer que é a própria esposa dele, mas de fato nós não sabemos quem é. Mas ali tem duas pessoas que estão repensando na vida delas. Por quê? Essas pessoas, elas ganham um chamado, elas recebem um chamado do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele fala que não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Jesus vai até essas duas pessoas. E não estou falando nesse momento ao qual eles estão indo embora para Emaús. Não estou falando do momento que eles estão em Jerusalém, quando eles recebem o chamado do Senhor, Jesus encontra com eles. Os olhos de Jesus se cruzam com os olhos dele, e Jesus chama para uma missão específica, falando que ele passaria alguns anos aqui à terra, e ele retornaria para o céu, e depois ele viria habitar dentro deles. Eles receberam um chamado, amém? Receberam uma missão, amém? Jesus ainda não tinha dado a ordem do ide, porque Jesus precisou ir se encontrar com eles a segunda vez, para que ele estivesse presente naquele dia do ide. Mas os acontecimentos, as circunstâncias os levaram a eles repensar a vida deles. E agora eles saem de Jerusalém ao terceiro dia, e eles estão retornando para Emaús. Emaús era um lugar de pobreza. Emaús estava passando uma crise financeira muito grande, porque Roma tinha dominado aquele lugar. E tinha tirado todas as preciosidades, todas as fontes de renda daquele lugar. Mas eles, devido à circunstância, devido ao ocorrido, eles falaram, vamos retornar para Emaús. Quantas pessoas aqui esta noite recebeu uma proposta de Jesus? E repensaram a vida deles.
e repensaram suas próprias vidas. E voltaram para um lugar de comodismo. Voltaram para um lugar de segurança. Ao ponto de Jesus não poder mais contar com vocês na data de hoje. Sabe por que isso acontece? Porque a vida está em constantes mudanças. Nós não temos controle sobre as circunstâncias, sobre as adversidades da vida. A vida ela está no processo de alteração o tempo todo. Pessoas que nós conhecíamos mudaram. Quantas vezes você mudou de empresa? Quantas vezes você mudou de setor dentro da empresa? Quantas vezes você mudou de parceiro de trabalho? Seus parceiros quantas vezes mudaram por causa de circunstâncias que passaram na vida deles? Nossos familiares quantas vezes eles mudaram? Pessoas evoluem. Pessoas também regridem conscientemente, culturalmente. Por exemplo, alguém que está se acabando nas drogas, ela está queimando e quebrando seus neurônios, estão se destruindo. Vai perdendo a memória, vai acontecendo diversas coisas. Então pessoas estão o tempo todo mudando e isso faz com que nós paramos para repensar a nossa vida. E consequentemente nós também mudamos. Porque a vida nos obriga a isso. A vida nos obriga a nós enxergarmos o mundo de uma maneira diferente. A vida nos obriga a nós caminharmos de forma diferente. Porque de alguma maneira nós temos que se adequar. De alguma maneira nós temos que se encaixar naquilo que nós estamos passando. Tem alguém aqui comigo? Só que isso muitas das vezes faz com que você perca a essência da vida. Porque tem algumas coisas que não é para ser mudadas. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos. A Bíblia fala sobre alguns princípios. A Bíblia fala sobre algumas convicções necessárias que você tem que ter na sua vida. Buscar aí primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, falar estas coisas porque tem uma lista embaixo. Então, tem algumas coisas que tem que ser prioridade da nossa vida. E quando a gente olha esse contexto ao qual Lucas ele relata no capítulo 24, ele fala sobre duas pessoas que resolveram mudar de vida. Resolveram retroceder, resolveram voltar. Resolveram caminhar os 11 quilômetros de volta para a casa deles. Eu te pergunto nessa noite, o que o Senhor pediu para você fazer e você deixou para trás? O que o Senhor pediu para você executar e de alguma maneira você teve que repensar a sua vida e teve que dar respostas negativas? Você olha para aquela situação e criou um grande monstro. Você olhou para aquela situação, às vezes as coisas pequenas elas se tornam coisas grandes. Às vezes as coisas mais fáceis e resolvíveis, você olha assim e diz, não, isso aqui não tem jeito, isso aqui para mim acabou, isso aqui não tem como eu avançar, não tem como eu ir para a frente. Sabe por que aquelas duas pessoas mudaram? Sabe por que aquelas duas pessoas resolveram repensar a vida delas? Porque o ambiente que elas estavam foi reconfigurado. Quando elas conhecem Jesus, é interessante nós observarmos o texto, porque ela enxerga Jesus como um profeta. Ela enxerga Jesus como um varão usado por Deus. Ela não enxerga Jesus como Cristo, como o Messias, a qual a samaritana enxergou. Elas não enxergam Jesus como Cristo, como o Messias, como Pedro enxergou. E até o próprio João Batista tem hora que ele repensa a vida dele, porque ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. O próprio Deus fala na frente dele, este é meu filho amado, ao qual eu me alegro. Aí está vindo o leão da tribo de Judá. Aí está vindo aquele que tira o pecado do mundo. Mas de repente, passa alguma circunstância, alguma situação que ele repensa a vida. E ele manda que os discípulos dele vá até Jesus e pergunte, é tu mesmo o Messias ou virá outro em teu lugar? Algumas dúvidas são lançadas ao nosso coração. Será que eu fui chamado de fato para fazer isso para o Senhor? Será que eu estou seguindo o livro da vida a qual Deus escreveu os meus dias? Eu estou escrevendo uma vida paralela àquilo que Deus registrou para mim? Aqueles dois, eles vêm conversando e eles falam que eles acreditavam que Jesus seria aquele que mudaria a vida deles. Porque eles acreditavam que o reino de Jesus era físico.
Eles acreditavam em uma pseudo-revolução de Jesus. O mesmo pensamento que Judas tinha. Judas não via Jesus como um Senhor, Judas não via Jesus como um Deus, Judas não via Jesus como aquele a qual Moisés falou, como aquele a qual os profetas falaram que viria. Ele não enxerga Jesus como aquela profecia que Adão e Eva recebeu no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, dizendo que ele viria para poder pisar a cabeça da serpente. Mas Judas enxergava Jesus como um líder revolucionário que mudaria a história de Roma e ele teria a chance de vingar a família dele. Talvez você enxergue Jesus como alguém que pode mudar uma área específica da sua vida. Talvez você enxergue Jesus como alguém que pode mudar uma causa específica na tua família, na tua saúde, na tua vida financeira. Talvez você enxergue um Jesus apenas que pode te dar um ingresso para o céu. Talvez você enxergue um Jesus lá da série Chosen. Talvez você enxergue um Jesus preso na Bíblia, preso nos livros, preso nas canções, mas não consegue enxergar um Jesus vívido. Um Jesus cheio de poder, a qual você pode se relacionar. Talvez o teu Jesus está preso nas quatro paredes da igreja. Talvez o teu Jesus está preso em um crucifixo. Eu não sei aonde que você se encontrou com Jesus a última vez. Mas para aqueles dois, Jesus não passava de um bom profeta que foi morto injustamente pelos líderes, pelos sacerdotes. Ele não conseguiu enxergar o cordeiro que entregou a própria vida. Não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Caifás, não foi Anás que matou Jesus. Não. Foi Jesus que entregou a vida dele como um cordeiro mudo indo ao matadouro. Sabe, um dos momentos que mais me pega por dentro quando eu estou lendo a Bíblia é quando Jesus é aquele que disse, eu sou, para Moisés. Aquele mesmo Jesus que disse para Marta. Aquele mesmo Jesus que se revelou a Lázaro. Aquele mesmo Jesus que se revelou aos discípulos quando aqueles homens vão prendê-lo. Lá no Getsemane. E eles perguntam, Jesus pergunta, quem vocês procuram? Ele fala, Jesus. Aí Jesus diz, eu sou. E a Bíblia fala que todos caem ali. E sabe, a manifestação do poder dele é grande demais. Pedro, Judas, olham, eles ficam extasiados com o poder que é revelado ali. Pedro, ele saca a espada dele e fala, é agora, a revolução começou, estão todos no chão, é só matar. Judas olha e fala, eu tomei a decisão errada, olha a manifestação do poder desse homem, mas eles não entendiam que existia um plano de Deus. Jesus estava nos livrando do pecado, Jesus estava nos livrando de todas as enfermidades, de todas as doenças, de todas as prisões, para que nós tivéssemos convicções de quem de fato Ele é. Ele entregou a vida para que nós hoje olhássemos no espelho e soubéssemos quem somos. E a minha pergunta para você hoje é, você sabe quem você é? Você é o que Karl Marx diz que você é? Você é quem seus professores um dia disse que você seria, os seus pais talvez planejou? Talvez você ache que você é uma continuação daquilo que o seu pai não conseguiu ser, daquilo que o seu avô não conseguiu ser. Mas assim como Deus tinha planos específicos para o seu pai, para o seu avô, e talvez não foi executado por causa de um coração endurecido e por causa da desobediência, Ele tem planos exclusivos para você. Deus tem planos exclusivo nessas impressões digitais a qual você carrega, nesses neurônios a qual Ele colocou dentro desse cérebro. Em cada célula que você carrega dentro do seu corpo, em cada plaqueta, em cada partícula, existe um plano, existe um dedo de Deus, existe o Shuar, que é o fôlego de vida soprado em nossas narinas. A ciência, ela olha e diz que no momento da concepção, que há um encontro entre o espermatozoide e o óvulo, vem uma luz que eles não conseguem explicar. E eu entendo isso como fôlego de vida, como a presença do próprio Jesus em cada útero, soprando a vida e soprando um propósito de vida em cada um de nós.
Aí os muitos barulhos, as muitas circunstâncias, as muitas adversidades fazem com que nós ficamos perdidos no meio disso tudo. E aí achamos que ser crente é só adorar, levantar a mão na igreja. Achamos que ser crente é participar de cultos, é fazer alguma coisa pela obra. Mas o cristão, o filho de Deus, ele começa tudo no relacionamento diário, na conversa com Jesus, no desconfigurar-se para ser configurado por Ele. Igreja, eu estou me redescobrindo, estou repensando a minha vida nos meus últimos 2 anos como nunca pensei. E nesse ano de 2024, em exclusivo, eu resolvi colocar minha vida à prova diante de Deus para eu me conhecer. Mas eu sei que no meio disso tudo eu não posso perder a essência a qual o Senhor disse quem eu sou quando eu me encontrei com Ele. Eu posso repensar, o ambiente pode mudar, o estereotipo pode mudar, mas a minha convicção de filho não pode ser mudada. Eu tenho que saber porque eu subi aqui para pregar nessa noite. Eu tenho que saber porque é que eu estou aqui com esse microfone na mão. Não é sobre trazer uma palavra e entreter pessoas durante 30, 40 minutos, mas é sobre trazer revelação a qual o diabo não tem acesso, porque ele perdeu a comunhão, coisa a qual nós temos por causa de Jesus. Eu te convido esta noite a você voltar à comunhão com Jesus de verdade. O reino que aqueles dois estavam esperando era um reino físico. Era Jesus sentado ali no trono de Roma. Era Jesus sentado no trono de Jerusalém. Mas o trono que realmente Jesus ele quer sentar é o trono do nosso coração. Você consegue entender? Você consegue dar esse trono para Ele? Não é sobre sonhar com um grande trono, com uma grande metrópole, com uma grande capital, com um grande continente, mas é sobre o pedaço do seu coração a qual você pode entregar para Ele reinar, para Ele dizer, de fato eu sou Senhor do William, de fato eu sou Senhor do Rafael, de fato eu sou Senhor do Alexandre, e assim sucessivamente coloca o seu nome. Jesus ele pode gritar nos céus hoje dizendo, este é o meu filho amado. Jesus pode apostar todas as fichas hoje em você, assim como ele apostou um dia em Jó, dizendo, vai lá, arranca, pode tirar tudo, só não toque na vida dele. Mexa nas 4 esferas, saúde, física, emocional, espiritual, só não mexa na vida dele. Você consegue entender isso? Ou o que te pararia hoje? Qual notícia que chegasse para você hoje, ou qual notícia que chegou para você que você parou? Ou qual notícia você tem tanto medo que você nem começa? Hoje é um dia de você repensar. Mas você não pode ser como um camaleão variável o tempo todo. Você não pode ser mudado por circunstâncias. Quantas pessoas estão fazendo o caminho de volta para Emaús, para o conforto da sua vida destruída? Porque todo lugar que te leve para longe do propósito de Jesus é um lugar perdido. Era necessário que eles estivessem em Jerusalém. E um pouquinho mais à frente Jesus fala para eles, não saia de Jerusalém, até que vós sejais cheios do poder. Porque não é sobre habilidades. Habilidade, o mundo tem muitas pessoas habilidosas. Mas é sobre lealdade. Lealdade a Jesus. Lealdade às pessoas a qual você ama. Lealdade à esfera a qual Deus ele colocou você. Você ser resolvido. É sobre você não dar resposta de acordo com as estações, de acordo com as circunstâncias. É sobre você sair de cena para que Jesus ele esteja na cena. João! É você o Messias? Jamais. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou ninguém, você consegue entender? Mas é sobre Jesus ter total controle, é sobre Deus ter total controle da sua vida. A vida está mudando e as pessoas nem estão percebendo quem de fato elas estão se tornando. Porque as pessoas estão fragilizadas. E os relacionamentos, eles causam crateras, eles causam buracos, eles causam angústias.
Todo mundo que resolve se relacionar com um divorciado ou uma divorciada, ele vai encontrar alguém que está cheio de restrições. Por quê? Porque lá atrás ele passou por alguma decepção, por alguma frustração. Então todas as pessoas que passam por frustrações e decepções, elas caminham com restrições. Ela não será tão livre, tão liberta quanto ela foi com aquela primeira pessoa, porque agora ela tem medo de se machucar. Ela agora vai querer, de alguma maneira, controlar os estragos a qual ela recebeu um dia. Você consegue entender? Tem alguém aqui comigo? E agora você vai ter que entender que você fez uma escolha, você vai ter que respeitar essa esfera a qual você está entrando. As pessoas estão se restringindo cada vez mais. Pessoas com relacionamentos quebrados e não resolvidos são pessoas perigosas. Porque ela sempre vai estar na defensiva. Ela sempre vai querer se proteger para não sentir mais aquela dor que um dia causaram a ela. Mas quando você entra em uma esfera a qual Jesus ele preparou, você é curado dentro dessa esfera. O problema é que as pessoas não deixam Jesus curar, tocar naquele lugar, porque de alguma maneira é a dor que ela carrega para ela poder se sentir viva. Tem pessoas que não deixam a dor do luto passar, porque ela acha que Deus deve alguma coisa a ela, porque de alguma maneira Deus tirou alguém que não deveria ter ido embora. E hoje isso está no subconsciente das pessoas, ao qual as pessoas nem percebem. Porque nos primeiros meses as pessoas ainda conseguem controlar os danos. Mas depois ela precisa ressignificar a vida. E por causa disso, o que é que ela vai fazer? Ela vai levar isso para o subconsciente. E ela vai começar a viver na sombra daquela dor. E tem dia que ela não vai mais lembrar daquele luto, mas a dor está lá porque ela não deixou ser curada. E no meio da felicidade, no meio da alegria do ambiente, vai vir uma tristeza, ela não vai saber identificar de onde está vindo essa tristeza. Porque não é algo que está mais no consciente, está no subconsciente. Tem uma ferida, tem um dano, tem uma cratera lá. Quantas pessoas não viveu o luto dos pais? Porque achou que o pai não foi uma pessoa boa o suficiente? Ou porque terminou os últimos dias com os pais, seja o pai ou a mãe, brigados e não teve oportunidade de pedir perdão. E hoje está com a vida danificada, porque não consegue se perdoar. Não consegue entender que aquele ciclo acabou e não terá outra oportunidade em vida de consertar isso, mas precisa em vida se perdoar. Tem alguém aqui comigo? E sabe, o problema é quando as pessoas vivem dizendo, não, isso aí eu já estou resolvido. Porque ela precisa confessar para a vida a qual que ela leva, que ela está resolvida, ela não consegue identificar de onde vem essa dor. Ela precisa viver de campanha em campanha, de igreja em igreja, fazendo rituais e rituais para de alguma maneira ela se beneficiar da esfera, mas dentro Deus não pode contar com elas. Deus te trouxe aqui nessa noite para poder dizer que é necessário você repensar na sua vida de um jeito que Ele possa contar com você. De um jeito que você se doe, de um jeito que você se entregue, de um jeito que Ele olhe para você e diga, olha, a configuração é essa. O que você tem que fazer está aqui, estou colocando em suas mãos. Eles estavam completamente amedrontados por aquilo que aconteceu lá em Jerusalém. Talvez se é Cleópas e a esposa dele, ele fala, vamos voltar, vai que nós sejamos mortos igual Jesus foi, vai que nós sejamos crucificados também. Talvez eles tinham filhos em Emaús, eles precisavam retornar. Se nós morrermos, quem cuidará dos nossos filhos? Se nós morrermos, quem cuidará dos nossos pais? Se nós morrermos, o que acontecerá? Se eu perder você, o que será de mim? Porque as pessoas começam a fazer cálculo quando fala-se de servir, quando fala de dar a vida pelo reino. Mas quando a pessoa resolve retornar, quando a pessoa resolve deixar o caminho de Jerusalém e voltar para Emaús,
ela desabilita pessoas importantes, a qual Deus levantou. Ela desabilitou Pedro. Nem sabia onde Pedro estava, na verdade sabia, porque eles falam: as mulheres foram lá ao sepulcro de madrugada e os anjos falaram com elas, elas tiveram visões. Foram 2 logo após quem depois João e Pedro foram. E eles chegaram lá e não encontraram ninguém. Mas nós resolvemos voltar para Emaús. Sabe que eu consigo entender que Jesus, no meio daquilo tudo, no primeiro dia da ressurreição, ele vai se encontrar com 2 pessoas ao caminho, só para poder dizer para elas quanto elas eram importantes. Jesus vai no caminho, os olhos deles estão vedados, eles não conseguem enxergar a presença de Jesus. É tanto que lá depois eles perguntam para o outro: enquanto ele falava, você não sentiu seu coração queimando? Jesus faz uma das maiores pregações, ele começa a falar de Moisés, depois ele vem falando sobre todos os profetas. Imagina a pregação de Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, estava convencendo a 2 pessoas quão elas eram importantes para Jesus. O que Jesus tem que fazer para poder convencer a você que ele morreu por você e que você é importante para ele? Precisará um anjo vir? Precisará ele morrer mais uma vez na sua frente? Tem alguém aqui comigo? Já estou encerrando. Vamos lá. Quero que você entenda. Não desabilite pessoas importantes da sua vida. Você está mudando e você talvez não esteja nem percebendo. Porque é um mundo de transições. Antigamente um celular era para durar 5, 6 anos, sei lá. Hoje em dia é 1 ano e já tem que mudar o modelo de celular. Um carro antes era 10, 20 anos. Hoje é 1 ano ou 6 meses e as pessoas hoje nem compram. Hoje as pessoas alugam. Porque elas sabem que daqui a 6 meses não é mais o modelo de carro que ela quer. As pessoas hoje, elas vão mudando, sabe? De uma hora para outra. Quantos ciclos foram encerrados nas escolas a qual você passou? Pessoas que você nem lembra mais o nome. Talvez pessoas que você passou 5 anos dentro de uma escola e hoje você encontra no mercado e fala: eu conheço essa pessoa de algum lugar, não sei de onde, mas eu conheço. Porque o ciclo encerrou. Quantas igrejas você passou? Quantos ciclos foram encerrados? Mas o problema não é por onde você passou, o problema não são essas mudanças. Minha ideia aqui não é falar sobre a negatividade das mudanças, mas é para falar sobre as mudanças, sobre os objetivos que são mudados. A igreja antes era um lugar que você falou: não, aqui é o lugar que eu vou morrer. E hoje a igreja é dada como um cardápio: sexta-feira eu vou para tal lugar, sábado é para outro, domingo é para outro, e vai variando de lugares assim, e nem sabe mais de fato quem é, ou qual lugar, ou por que fazer, ou por que não ir, ou por que ir. Eu preciso ir à igreja porque foi Natal esse ano, eu fui pouco à igreja. Passou-se o ano e eu estou sentindo que eu estou meio pesado, preciso ir na igreja liberar essas energias. Tem alguém aqui comigo? Não é mais um lugar de relacionamento. Não é mais eu entrar e dizer assim: esse corpo pode contar comigo. Eu faço parte desse corpo. Como eu posso me desdobrar aqui dentro? Como eu posso ser usado no lugar a qual eu sirvo? Como eu posso queimar com esta igreja? Sabe, ter convicções. Mas as pessoas já chegam na igreja assim dizendo: olha, eu vou ficar na igreja 20 anos, 10 anos, mas eu nunca vou servir, porque eu tenho um problema com pessoas. Eu não tenho papas na língua. O que tiver de falar, eu falo na cara, eu vou magoar. Então, já que é para magoar, eu prefiro ficar no meu cantinho. Porque eu não sou bem resolvido. Aí Deus está gritando lá dos céus: é preciso nascer de novo. É necessário nascer de novo para que você tenha utilidade. Porque Ele disse: tem um jeito de você amar a Deus, é amando pessoas. E amor é uma decisão. Jesus, Ele disse: amar os que te amam é fácil. Quero ver você amar os que te maldizem, os que te perseguem.
Quero ver você entregar a vida por estes. Quero ver você servir estes, a qual não te dará nenhum tapinha nas costas, vai servir 5, 10 anos e nunca vai te elogiar em nada, mas sempre estará pronto para liberar críticas, sempre estará pronto para ver os erros e crescê-los. Aí você vai dizer nesse momento, você serve ao ministério ou você serve a Jesus? Nesse momento vai mostrar exatamente a sua identidade. Qual era o glamour de Paulo dentro de uma cela? Qual era o glamour de Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo dentro de uma cruz, em cima de uma cruz? Qual era o glamour dos cristãos que eram lançados dentro de um coliseu para ser comido por um leão? Qual era o glamour de um homem que era vendido como escravo para poder pregar uma tribo que não o amava? Mas hoje eu tenho muito a dizer contra aquele ambiente. O que eu tenho a dizer contra aquela pessoa. O que eu tenho a dizer contra aqueles que de alguma maneira me rejeitaram, me desabilitaram. O que eu guardo no meu coração, eu não consigo nem dizer, mas eu não consigo mais voltar para Jerusalém. Eu não consigo mais ficar próximo a Pedro. Eu não consigo mais imaginar Pedro. Pedro traiu Jesus na nossa cara. O galo cantou 3 vezes. E era o que estava sempre lá do lado de Jesus. Já pensou quando você tem esses argumentos? Quando você não tem identidade, você vai ser parado por qualquer coisa. Eu quero que você entenda isso. Vamos lá. Estamos em mudança o tempo todo. E o que não pode ser mudado? O que não pode ser mudado? O que não pode ser mudado? É didático, vocês estão muito parados. Eu sei que você não suporta quando fala isso. Mas olha para a pessoa do lado e diz: o que não pode ser mudado aí dentro de você? Ah, vamos lá. A essência do amor. A essência em servir. A essência em fazer aquilo que o Senhor nos chamou e nós queimarmos em alegria. Sabe, trazer a resposta de dentro para fora. A pessoa é curada não é quando você tem apenas palavras ou quando você faz uma oração em voz audível gritando, não. Porque o milagre não tem dia nem hora marcada, mas é quando você faz aquela oração de amor, quando o seu coração entra na mesma frequência do coração de Jesus, é quando a sua sinergia, ela se encaixa perfeitamente na vontade do Senhor, e você faz uma oração vazia no termo de você não ter nada, orgulho, nada para dizer eu fiz, eu sou, mas o amor é tão grande em você, que consegue abraçar a pessoa do outro lado, e ela é curada por esta alegria, por essa energia, por esse poder, por esse fogo, ela é restaurada por aquilo que Deus colocou dentro de você, por aquilo que Deus colocou dentro de nós. É nessa essência que as coisas acontecem. Quando você é mal resolvido, como que você vai amar? Você vai ficar o tempo todo pensando indiferente, você vai ficar o tempo todo analisando. Toda vez que chegar a esfera do amor, você vai ser lembrado que te feriram, que te magoaram, que tocaram naquilo que não era para ser tocado, que mexeram naquilo que não era para ser mexido. Aonde? No teu ego. As pessoas se ofendem quando o ego é ferido, quando o ego é machucado. Vamos lá. E quando é que o ego é machucado? Pergunte-me quando? Quando ele está fora da cruz. Quando você está fora da cruz, você é facilmente ofendido. Porque eu gosto da cruz porque ela é rude, ela é cruel. A cruz, ela não poupa suas vítimas. O homem que subia na cruz, ele sabia que nunca mais ele desceria de lá com vida. Ele sabia que não teria lugar para ele retornar. Mesmo que as pessoas fizessem planos para ele, ele não desceria de lá.
Por isso que Jesus fala: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Vamos lá. Quantos minutos? Misericórdia. Queria pregar mais, igreja. Subi com medo de não dar 20 minutos essa mensagem. Mas eu vou encerrar ela aqui, sem entrar nela, porque eu começaria agora a falar sobre os 3 princípios. Mas é necessário nós encerrarmos. Vou dar uma pequena pincelada aqui, que eu estou vendo um sede de fome. Primeira coisa que Lucas relata aqui nesse texto é que tinha 2 pessoas. 2 pessoas. Está dizendo que ela não estava só. Por mais que a adversidade tivesse pego elas, elas retornam ao caminho conversando sobre os feitos, aquilo que traz esperança ao coração. Sabe, eu consigo imaginar isso falando: se lembra de Jesus naquele dia que ele entrou na casa de Marta? Ele mandou chamar Lázaro, mandou rolar a pedra, e ele gritou: Lázaro, e Lázaro saiu. Você lembra aquele dia que ele passou na casa de Zaqueu? Aquele dia foi um alvoroço, aquele dia foi uma loucura, todo mundo querendo matar, a gente julgando que ele estava na casa do coletor. Você lembra aquele dia que ele foi lá, que ele atravessou lá em Gadara, e ele expulsou os demônios daquele jovem, e eu vejo o coração deles queimando, trazendo coisa aqui, falando sobre coisas que traziam esperança. Quando eles começaram a falar sobre esses feitos, Jesus, ele aproxima-se, segundo o princípio. Jesus, ele se aproxima. E quando Jesus se aproxima, quer dizer que ele não estava longe, quer dizer que ele já estava andando, quer dizer que ele já estava no caminho, quer dizer que ele já estava ouvindo. Quando você resolver voltar para a mesa de comunhão, Jesus já vai estar no caminho te esperando. Quando aquele homem resolveu voltar para a casa do pai, o filho pródigo, a Bíblia diz que o pai já estava esperando à porta. Jesus, ele está esperando o seu retorno. Jesus está esperando que você volte para a mesa da comunhão, que você volte para a mesa da decisão. Mas sabe o que é mais triunfante nesse texto, para nós irmos embora? É que Jesus chama ele de tolos, perguntando: até quando vocês vão ficar com esses pensamentos? Até quando vocês vão viver de acordo com as circunstâncias? Até quando você vai ser moldado pela diversidade, pelas configurações, pelas crises da vida? Até quando vocês vão viver apenas empurrando a vida com a barriga? Até quando vocês vão ficar repensando e repensando a vida, ressignificando? Ah não, a partir de agora pode contar comigo, a partir de agora eu quero servir, a partir de agora eu vou orar todos os dias. Mas aí vem a circunstância e você muda, aí vem a diversidade e você muda, aí vem o tempo bom e você muda, aí vem o tempo ruim e você muda. Até quando vocês vão ser moldados por aquilo que está acontecendo aí fora? Até quando você vai ser moldado pelo não que você recebeu, ou pelo sim que você recebeu? É isso que Jesus está perguntando a eles. Vamos lá, pare de escutar o maligno. Pare de escutar a voz das suas emoções instáveis. Pare de ficar escutando aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo. Te pergunto nessa noite: quem está te acompanhando no caminho que você resolveu andar? Quem está com você nesse caminho? Jesus, ele vem falando sobre todas essas coisas. A paz que Jesus carregava naquele dia, primeiro dia que ele sai do inferno, primeiro dia que ele sai de um túmulo apertado, Jesus, ele vem com a paz que excede todo entendimento. Aqueles homens não conseguem entender a paz daquele homem. Sabe que aterrorizou e entristeceu aqueles homens, aquelas pessoas, vou falar assim melhor. A paz que Jesus carregava, eles se entristeceram, olharam um para o outro e falaram bem assim: olha,
Porventura você não sabe dos feitos que aconteceram em Jerusalém nesse final de semana? Porque não era possível alguém estar com a paz que Jesus carregava, sabendo o que aconteceu. Porque o que eles carregavam dentro deles era um luto, era medo, era fragilidade, era a cratera das ofensas, das frustrações. Eles se deparam com um homem que está pleno, com um homem que está em paz, com um homem resolvido, com um homem que carrega algo que eles não conseguem entender nem compreender, mas era parecido com o que Jesus carregava. Então está entardecendo, ele diz: por favor, fica um pouquinho aqui, entra aqui em casa, vamos comer algo. E quando eles sentam, chamam Jesus para sentar à mesa, no partir do pão, eles falaram: só tem uma pessoa que parte o pão assim, só tem uma pessoa que dá essa saudação, é Jesus, é Ele passou lá em casa, Ele ressuscitou, Ele se encontrou comigo neste dia. E minha última pergunta para você é: para onde Jesus foi depois daquele encontro? Se coloque de pé que eu quero te responder isto. Ramada cantorolora labadabas sobrelebadabas. Jesus, ele foi para dentro deles. Jesus foi morar com eles, morar neles, cear com eles. Aqueles homens, aquelas pessoas voltaram depressa para Jerusalém, para poder contar o testemunho que se encontraram com Jesus. Eu não sei como você está repensando a sua vida, eu não sei o que você está carregando, não sei quantas vezes você resolveu mudar nesse ano a qual nós estamos findando. Mas hoje é o dia de você reacender a chama, você arder novamente em Jesus.